Olá, meus queridos. Meu nome é Laura e sou monitora da disciplina de Políticas de Saúde e Planejamento, a nossa PSP. Hoje vamos falar sobre a atenção primária à saúde no Brasil, discutindo os aspectos históricos e os principais conceitos envolvidos no tema. Pega um cafezinho e vem comigo. Ao final da aula, nós esperamos que você seja capaz de explicar a evolução da APS no Brasil e como ela se relaciona com os diferentes contextos históricos, e também que saiba diferenciar os conceitos de atenção básica e atenção primária à saúde. Antes de tudo, eu quero propor uma pergunta. Será que já existia APS no Brasil antes do SUS? Vamos entender um pouquinho de como foi a evolução da APS aqui no nosso país. A história da APS no Brasil pode ser descrita em ciclos, e essa ideia foi desenvolvida por Eugênio Vilaça, um importante estudioso de sistemas de saúde. O primeiro ciclo começa em 1924, com os primeiros centros de saúde do nosso país. Eles foram criados pela Universidade de São Paulo e provavelmente tiveram grande influência do relatório Dawson, do qual falamos na aula de História da APS no Mundo. Se você não assistiu, pare, volte e assista. Esses centros de saúde possuíam população adscrita e utilizavam a educação sanitária como ação fundamental, com foco na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Havia grande distinção entre o campo da saúde pública, no qual os centros de saúde atuavam, e o campo da atenção médica, ou campo assistencial. A partir da década de 40, teve início o segundo ciclo, com a criação do SESP, o Serviço Especial de Saúde Pública. O SESP foi instituído a partir de convênios entre o governo federal e a Fundação Rockefeller, inspirado no modelo sanitarista americano. Articulava ações preventivas, ações verticais de saúde pública e ações curativas, ainda incipientes e limitadas às doenças infecciosas e carenciais. A partir da metade dos anos 60, teve início o terceiro ciclo, com foco na ação das secretarias estaduais de saúde. As ações ainda eram focadas na prevenção das doenças, mas havia também a atenção médica dirigida às doenças infecciosas e à saúde materno-infantil. Essa atenção era feita através dos chamados programas de saúde pública. Já o quarto ciclo, iniciado na década de 70, foi marcado por programas de extensão de cobertura, sob a lógica da APS seletiva. Isso se deu inicialmente através de experiências piloto em universidades, que culminaram com a criação do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIAS. O PIAS foi criado no Nordeste em 1976. O programa implantou uma estrutura básica de saúde pública nas comunidades de até 20 mil habitantes e possibilitou uma melhoria no nível de saúde da população dentro do conceito de saúde hegemônico à época. Nesse período, o número de centros de saúde cresceu de 1.122 em 1975 para 13.739 em 1984, ou seja, mais de 1.000% em menos de 10 anos. Como experiência bem-sucedida, havia uma proposta de que o programa alcançasse abrangência nacional. Por esse motivo, muitos autores consideram o PIAS como uma primeira tentativa de universalizar o acesso à saúde no país. No entanto, pouco mais de 100 municípios possuíam rede de atenção primária à saúde em 1984, o que demonstra o insucesso do PIAS como estratégia de nacionalização da APS. Tudo isso ocorreu ao mesmo tempo em que novas propostas de APS eram desenvolvidas ao redor do mundo, inspiradas pela Conferência de Alma-Ata, que ocorreu em 1978. Durante a década de 80, no quinto ciclo, o modelo de APS vigente no Brasil ainda era a APS seletiva, com foco nos programas de imunização, atenção à saúde da mulher e da criança. O país passava pela abertura política e os movimentos sociais e universidades seguiam trabalhando em novas concepções e experiências de APS. Ao mesmo tempo, a Previdência Social estava em crise. Isso levou à institucionalização das Ações Integradas de Saúde, um programa que estruturava convênios entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, o Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde. Através desses convênios, o INAMPS transferia recursos financeiros para a Secretaria de Saúde com o objetivo de expandir a rede da APS. Em contrapartida, essas novas unidades deveriam ofertar atenção médica à clientela previdenciária. Para termos uma ideia do impacto desses convênios, o número de municípios que desenvolvia ações de APS aumentou mais de 20 vezes entre 84 e 87, passando de 112 para 2.500. Essa nova clientela tinha um novo perfil. Eram trabalhadores com demandas de saúde específicas e munidos de maior poder político. Para atender esse público, houve uma diversificação da oferta de serviços e maior complexificação da atenção primária. E com o surgimento do SUS, em 1988, o que será que aconteceu com a atenção primária brasileira? Bom, com o surgimento do SUS, seus princípios e diretrizes ganharam centralidade. Você se lembra dos princípios e diretrizes do SUS, não lembra? É um desses princípios, a descentralização, que marca o sexto ciclo da APS no Brasil. Os centros de saúde sob gestão estadual foram municipalizados e a gestão da APS pelos municípios gerou uma enorme expansão da APS no Brasil. Muitas experiências de cuidados primários foram desenvolvidas ao redor do país, vinculados à academia, às prefeituras e aos programas de residência médica.
Em conjunto, essas experiências ajudaram a delinear um novo rumo para a APS no país. Uma dessas experiências foi o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, criado em 1991 no Ceará, como parte de um programa emergencial para o combate à seca. O PACS introduziu um novo profissional de saúde no serviço, o Agente Comunitário de Saúde, ou ACS, as práticas de saúde. Os ACS eram profissionais sem formação técnica em saúde que realizavam ações de educação, saúde e monitoramento de famílias residentes em áreas com baixa cobertura assistencial. Eram moradores da própria comunidade onde atuavam, supervisionados por enfermeiros. Os bons resultados do PACS fizeram com que o programa fosse expandido para as periferias das grandes cidades e para regiões que estavam no mapa da fome, especialmente cidades pequenas e municípios da região Nordeste. Com o tempo, os ACS foram ganhando novas atribuições e tornando-se profissionais cada vez mais necessários e qualificados. Em 1994, foi criado o Programa de Saúde da Família, o PSF, que marcou o início do 7º ciclo da APS, um ciclo de expansão. Ele foi inicialmente implantado em pequenas cidades do interior e se estruturava com equipes multiprofissionais, formadas por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e os ACS, que foram incorporados pelo programa. As equipes se responsabilizavam pela população de um determinado território, denominado área de abrangência, e deveriam cadastrar e acompanhar a população residente nessa área, um processo denominado adscrição de clientela. PACS e PSF constituíram-se, a priori, como estratégias de APS seletiva, com oferta restrita de ações e serviços, foco em ações programáticas e pouca articulação com os outros níveis de atenção. Mesmo assim, a implantação do PSF já se configurava como uma mudança na forma como a APS estava se desenvolvendo, a partir de uma lógica multiprofissional e com a incorporação de um profissional imerso na comunidade, o ACS. O PSF permitia, portanto, uma melhoria da qualidade no modelo de APS, não apenas um aumento na quantidade de pessoas que teriam acesso ao serviço. Em 1997, o Programa de Saúde da Família a ser denominado Estratégia de Saúde da Família. Programas, em geral, têm caráter temporário e a ideia naquele momento era tornar a saúde da família uma estratégia robusta e permanente para reorientar o modelo de atenção à saúde no Brasil, tornando-se a porta de entrada preferencial do sistema de saúde. No mesmo período, o Ministério da Saúde criou o Piso da Atenção Básica, uma nova modalidade de repasse de recursos financeiros da União para os municípios, destinada exclusivamente para as ações da atenção básica. Os profissionais de saúde bucal foram incorporados à equipe no ano 2000, ampliando o acesso da população aos atendimentos odontológicos. Em 2006, foi criada a primeira Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. Ela definiu os atributos da atenção primária e enfatizou a estratégia de saúde da família como modelo prioritário de expansão da atenção básica no Brasil. Em 2008, foi criado o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, como reabilitação, saúde mental e nutrição, com o objetivo de aumentar a resolutividade da atenção básica através da incorporação de novas práticas e saberes. Em 2011, foi publicada uma nova versão da PNAB, sintetizando um conjunto de normas vigentes sobre a organização e funcionamento da atenção básica, incluindo os parâmetros de cobertura. Parâmetros de cobertura são recomendações sobre o número máximo de pessoas que devem estar sob a responsabilidade de cada equipe ou profissional. Esses parâmetros podem variar conforme a vulnerabilidade de cada local. Em 2013, o Ministério da Saúde criou o Programa Mais Médicos, PMM, com 3 objetivos: aumentar o provimento de médicos nas regiões onde havia falta ou escassez desses profissionais em caráter emergencial, aumentar o número de vagas nos cursos de graduação em medicina e nas residências médicas e melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde. Nesse período, houve bastante ênfase na implementação dessas ações de infraestrutura, com incentivos financeiros para reformas, ampliações e construções de unidades através do programa Requalifica UBS. Nesse período, também foi criado o ESUS-AB, que disponibiliza prontuário eletrônico gratuito para os municípios. E ainda no mesmo ano foi criado o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, o PMAC. O PMAC representou uma grande inovação, pois tinha o objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido pelas equipes da atenção básica e remunerar essas equipes de acordo com seu desempenho. Agora vamos refletir. Em um momento de expansão da APS, empenho em avaliar e reestruturar os processos de trabalho a partir das novas demandas. Que reflexo tivemos na cobertura populacional? Vejam esse gráfico, que apresenta a progressão da cobertura populacional de estratégia de saúde da família, das equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Brasil de junho de 2007 a dezembro de 2020, a partir dos dados retirados do relatório de cobertura da atenção básica do IGESTOR-AB, Banco de Dados do Ministério da Saúde.
Observamos que há uma nítida progressão da cobertura da ESF, da ESB e do PACS desde 2007, durante o 7º ciclo, adequadamente denominado ciclo da expansão da APS. O gráfico apresenta informações desde o período posterior à publicação da primeira Política Nacional de Atenção Básica em 2006. Em julho de 2007, a cobertura nacional da atenção básica pela Estratégia de Saúde da Família era de 41,70% da população. Na década que se seguiu, houve aumento da cobertura de aproximadamente 1 ponto percentual ao ano, até a segunda metade do segundo semestre de 2016, onde observa-se uma estagnação do crescimento, mesmo período em que ocorrem as primeiras medidas que marcam o início do ciclo de flexibilização, essencialização e substituição da APS. É importante notarmos que as curvas de crescimento da ESF, da ESB e do PACS apresentam variações muito similares, ainda que partam de e cheguem a pontos distintos em termos de percentual da população brasileira coberta. Isso se deve ao fato de que, desde a instituição da Estratégia de Saúde da Família em 96, ela é o núcleo estruturante da APS no Brasil, funcionando como um fio-guia da sua expansão, além de muito desse processo de expansão ser decorrente do investimento para a estruturação dos programas associados, como podemos ver observando o crescimento da cobertura populacional da ESB e do PACS, que apresentam curvas semelhantes. Embora a expansão da atenção primária tenha ocorrido Brasil afora, vale lembrar que a implementação das equipes de saúde da família ocorreu de formas muito diferentes em cada um dos 5.570 municípios do país. Agora, vale perguntar, será que ainda estamos no 7º ciclo da APS? Para Eugênio Vilaça, o estudioso que mencionamos no início dessa videoaula, deveríamos estar agora em um processo de consolidação, aprofundamento e radicalização da APS a partir da Estratégia de Saúde da Família. Esse seria o 8º ciclo da APS no Brasil. As mudanças mais recentes na APS brasileira ocorreram em 2017 e 2019, a nova revisão da PNAB e o lançamento dos programas Previne Brasil e Médicos pelo Brasil. O Previne Brasil é um programa de financiamento da APS que introduziu novos critérios para o cálculo das transferências de recursos intergovernamentais. Já o Médicos pelo Brasil é um programa de provimento médico, criado com a intenção de substituir gradativamente o programa Mais Médicos. Vamos discutir essas mudanças mais detalhadamente em outra videoaula, para tentar responder à pergunta: será que essas novas propostas de governo favorecem a consolidação e radicalização da APS a partir da Estratégia de Saúde da Família? Para finalizar, vamos discutir um último ponto. Vocês perceberam que ao longo da aula, ora utilizamos a expressão atenção primária e ora falamos sobre atenção básica? Será que existe alguma diferença entre um e outro? No Brasil, durante o processo de implementação do SUS, as ações de atenção primária passaram a ser denominadas de atenção básica à saúde. Na época, o movimento sanitário buscava distanciar as novas práticas daquelas que eram realizadas pelos programas de APS seletiva. Para os sanitaristas, o termo atenção básica tem o sentido de essencial, primordial, fundamental, distinto de primário, que poderia significar primitivo, simples, fácil, rude. Hoje, podemos dizer que os dois termos passaram a ser utilizados como sinônimos. A atenção básica, portanto, é uma criação 100% brasileira. Vamos retomar os pontos centrais da nossa aula? A APS no Brasil começou com os Centros de Saúde Escola, em 1924. Diversas iniciativas contribuíram para o desenvolvimento da APS no Brasil. Entre elas, destacam-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família. No Brasil, usamos o termo atenção básica para designar a APS no âmbito do SUS, com seu caráter abrangente. Depois de termos feito essa extensa discussão, gostaria de deixar duas perguntas para refletirmos a respeito. No seu entendimento, qual foi o papel do SUS no desenvolvimento da APS no Brasil? E qual o impacto que a ESF teve na concepção de APS no nosso país? Não deixe de aprofundar essas discussões no encontro com a sua turma. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Essa é a equipe organizadora da aula, composta pelos monitores e pelas nossas professoras orientadoras. Não deixe de assistir a aula sobre a APS no mundo. E até breve!